Então vamos lá. Pessoal, o rotorzinho completo, vocês podem ver aqui, por ser um eixo ele vai ter 2 rolamentos, tá bom? São rolamentos que aguentam força axorradial, ou seja, ele vai conseguir suportar cargas nesse sentido e nesse mesmo sentido, tudo bem? Então ele é um rolamento bastante reforçado. Só que ele com o tempo ele vai embora, mas não vamos entrar nesse mérito ainda, tá? Então aqui nós temos um eixo convencional, 2 apoios, rolamentos, e nesse eixo, agora contando da parte elétrica em si, nós temos os anéis coletores. Lembra do motor de partida que a gente fez os testes lá, que um não podia dar continuidade com o outro, porque aquele enrolamento do coletor com o rotor não era para dar, enfim. Aqui nós temos o coletor e nós temos o rotor. A diferença é que lá nós tínhamos o eixo que era um eixo induzido, aqui passa a ser um eixo indutor, né? Desse lado aqui, do lado de fora, o lado que nós temos a própria polia, a fixação da mesma aqui, né? Nós temos o lado negativo, ou o lado positivo. Com certeza deve ter algum fiozinho aqui que liga uma das duas sapatas. Você já achou ele, né? Muito bem. Então esse aqui é o lado positivo. Aqui, ó, tem até um fiozinho amarelo aqui, como vocês podem visualizar, tá certo? Então esse aqui é a parte positiva, e esse aqui só pode ser negativa. Se eu bater continuidade aqui, pode ser que dê. Se eu bater continuidade aqui, pode ser que não dê, porque a resistência é muito alta. Então o que acontece? Ontem a gente acabou falando sobre o campo magnético. Eu deixei para falar isso mais hoje com vocês, em função de que ontem a gente estava aprendendo ainda, estava entrando devagarzinho no esquema elétrico, entrando devagarzinho nos testes, embora a gente já tenha conseguido até mesmo desmontar o motor de partida ontem, tá? Hoje a gente consegue abrir um alternador, a gente consegue ter uma visão ampla dele. Aqui dentro vocês têm um enrolamento. A corrente que circular aqui dentro, presta atenção, toda corrente gera campo magnético. Toda corrente gera campo magnético. Uma vez que eu enrolo o fio, o que acontece com o campo? Resistência. É uma resistência, ok. Cria-se logicamente uma certa resistência, mas junto com isso eu tenho um outro fenômeno. Quando eu enrolo um fio condutor, ele maximiza o campo magnético. Entenderam? Então com baixa corrente eu já consigo deixar um campo magnético razoável aqui, baixíssima corrente. E se eu quiser aumentar a corrente? Se eu quiser aumentar o fluxo aqui dentro, do mais para o menos e menos para o mais aqui, o fluxo, o que acontece com o campo? Se ele aumentar o campo, o estator, cadê o estator? Aqui tem um exemplo. O estator, ele vai em 3 pontos, o VW, lembra disso? Que a gente viu lá no esquema elétrico? O VW, aqui, o VW. A gente pode consertar isso aqui, tá certo? Então o VW, ou seja, tem as 3 linhas aqui. Eles vão captar em 3 pontos a 120 graus os 3 sinais. Um sinal de fase positiva, um sinal de fase negativa e um sinal de fase neutra. Sempre vai ter positivo. E ele vai enviar imediatamente para a placa de diodos. E a placa de diodos, então, vai retificar, ou seja, vai separar o que é positivo para um lado e o que é negativo para o outro. Tá certo? Então, o que manda aqui, senhores? Que o regulador, a peça que vai aqui em cima, ela quem vem do D+, e passa para o DF. O DF para o rotor. Aqui, ó. É daqui para cá. Ou seja, aquela escovinha que vocês fizeram o teste ontem, que era o D+, ela está aqui. E o DF está aqui. DF para rotor. Se ele deixar passar mais corrente, acontece o que com o campo? Aumenta. Se aumentar o campo, o que acontece aqui? Ele gera mais ou gera menos? Gera mais. Gera mais. E aqui é a separação dele. Quanto maior a corrente, maior o campo. Maior o campo, maior a corrente. E aí ele separa negativo e positivo. Funcionamento básico de um alternador. Tá? Testes. Aqui o mais correto é que a gente desconectasse os 3 e verificasse se entre eles tem continuidade. Não pode ter. Por quê? A linha U é uma coisa, a linha V é outra, a linha W é outra linha. Tudo bem até aí? Beleza? Como a gente está com ele conectado à placa, todos vão dar continuidade entre eles, porque todos os diodos ligam eles. Tudo bem? Tanto os diodos positivos quanto os diodos negativos. Teste ridículo. Medição de resistência. Posiciona pra gente, por favor, não mais continuidade, resistência. Aqui você tem um valor e aqui você vai ter um valor quase vezes 1000. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Coletor com coletor, vamos deixar ele medir aqui.
tá mais cômodo para ele. Agora o kart vai lá. Em on, beleza. Tem 20k aqui. Pode deixar em menos. Menos? 2.000? Que é o mínimo dele. Não, tem É menos. 200. Né? Pode deixar em 200. Não queima, pode deixar que não queima. Vai medir da onde você tinha falado? Os dois coletores. Deu? Vê aí se deu. Do coletor pro mais. Pro menos, desculpe. Não deu nada. Aumenta aqui a escala. De novo. Significa o quê? O motivo tá... Não. Aqui é o que? Negativo ou aqui é positivo? Aqui é positivo. Tem que ter continuidade com a massa? Não. Esse é um teste. Se eu bater continuidade aqui agora, não pode ter, ou vai ter? Não é pra ter, e não teve. Tá bom? Então ele não está em curto com a massa, caso haja um desgaste aqui dentro, tá certo? Agora, vocês vão medir daqui pra cá, entre as duas sapatas polares. Continuidade? Ou resistência? Continuidade não vai dar porque é muito alto, né? Então você vai pôr em ohm mesmo, resistência. 2.000? Vamos deixar em 2K, isso. E marcou mais ou menos quanto ali? Espera ele parar a mão. Deu mais ou menos, vamos ver. Tirando a mão aqui, esperar ele medir. Vai pra 500 e volta. Como é que você fala, Roberto? Põe a ponta assim. Difícil só ele parar a mão mesmo, não é fácil não, tá? Pessoal, essa parte aqui ele não vai conseguir medir. Por quê? Deixei ele tentar aqui. Tem uma película protetiva, tá? Então ele vai ter que raspar para poder ter o acesso. Não é bom fazer isso. Embora já tenha um desgaste aqui que pode ter dado porque ele pegou no próprio estator, tá certo? Mas aqui dentro não é para vocês rasparem. Em último caso, vocês podem raspar para testar de um para o outro. Mas o que você pode testar? Para você não precisar medir aqui. Aqui vai ter uma resistência de aproximadamente 4 kΩ, de 3 até 7 kΩ, 7.000, para você ter uma ideia, tá? Como é que eu meço isso aqui de uma forma indireta? Sem precisar medir. Fazendo cálculo, né? Ou se você já trocou regulador, você já testou a placa de diodos, só pode ser ele. Só pode ser o rotor? Isso. Aí, troca tudo. Rotor? troca ele. Troca tudo. O que acontece que até pedir pro Marcelo ver pra gente, o Marcelo foi lá ver pra nós. Aqui, se vocês puderem ver, tem um certo degrauzinho aqui, que é o desgaste que as escovinhas causam. É normal acontecer isso, porque aqui é um material mais mole, tá? As escovinhas, embora sejam de carbono, elas em atrito, aqui tem um certo desgaste. As escovinhas gastam, mas água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Aqui também gasta. E aí, consequentemente, isso aqui, se você colocar uma escovinha nova, a escovinha nova pode sofrer um desgaste irregular ou pode até mesmo quebrar. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente dá um passe aqui, ó. Usina ele aqui e fica tudo certo. Mas sabemos que daqui a pouco vai ter que trocar. Quanto tempo dura um alternador? Em média, pessoal, em média, uns 200 mil quilômetros, 400 mil quilômetros. Dependendo do carro, tá? Isso eu estou falando em carros que, no meu caso, né, que anda muito em estrada. Agora anda e para, o qual ele precisa ser refrigerado, você tem mais horas em trânsito do que na via. Isso é muito relativo. Mas basicamente um alternador hoje ele é feito para durar até 400 mil quilômetros. Só vai trocar regulador, que é onde você vai trocar as escovinhas. Quando for trocar, só dá um passe aqui e voltar para o lugar. Mas vale a pena vocês avaliarem, tá certo? Porque ele sofre aquecimento. Aqui vocês podem ver que tem duas aletas. Para que servem mesmo? Vocês lembram? Esfriar. Fazer aquela troca de calor, enquanto um puxa o outro empurra, né? Então, mas ele pode rodar inverso também, né? O alternador, não pode? Então, nesse caso, eu disse para vocês, o alternador ele gera e gira para os dois lados. Isso. Só que o sentido de refrigeração melhor dele é o sentido que está aqui. Dourado. Mas se eu quiser que ele gere do outro lado, ele gera. Com isso, como ele tem duas aletas, ele pode ir num veículo cuja frente do motor é aqui, ou no outro veículo que é assim. É o que eu tô falando.
ele se adapta nas duas condições. Então é um alternador que tem mais aplicações. Beleza? Dúvida? Então o teste básico é aqui, tá feito. Agora na placa de diodos, eu vi que você estava testando aqui. Como é que você estava testando a placa? Você lembra? Ele tinha falado antes, Pode falar, pode fazer do jeito que você estava o Marcelo propondo. tinha falado antes, eu tinha testado aqui. Tá. E vai dar continuidade, ok. Aí ele tinha falado depois que era pra testar na plaquinha Tá. e com eles. Aí deu, beleza. E no outro? Por que não deu? Porque um é positivo, um corta positivo, outro negativo. Exatamente. Como é que você testa os outros? Você testou 3. Na parte de baixo tem outra paleta ou não? Vamos ver como é que tá aqui. Pode olhar. Não. Os diodos, eles têm uma função específica. Você deixa passar corrente de um lado, né? É positivo. Então ele vai deixar passar positivo, vou dar um exemplo, positivo daqui para baixo. E daqui desse lado, positivo de baixo para cima. Entenderam? Então ele só vai obedecer esse único sentido. O que vocês têm que fazer? Medir da forma respeitando o lado dele. Aqui é negativo ou aqui é positivo? Que é positivo, que é de cá pra lá, né? Aqui é o que? Positivo ou negativo? Negativo. Esse aqui, ó. Esse aqui? Essa plaquinha. Negativo. Negativo. Cadê a Aqui. a tampinha dele? Essa, né? B mais. Negativo? Assim, Aonde que é o B+. B mais. Beleza. Se o B+, esse aqui, se ele tiver continuidade com esse aqui, então só pode ser positivo. Como ele não tem, Ah, esse Então. e esse, você fala? esse aqui é positivo, esse aqui não é positivo. Esse aqui provavelmente seja D+. B mais. Isso, é o D+. Deixa eu tirar o filtro. Não, B mais tá saindo aqui, esse aqui. Isso. É isso mesmo, né? O D+, ele não vai dar continuidade porque está sem o regulador aqui, Mas é tá positivo, certo? né? Então aqui nesse caso, o que vocês vão testar? Vocês vão procurar uma referência aqui dentro, ó. Depois vocês soldam, né? Aqui dentro vocês têm a posição dos diodos. Que tá até interrompido, ó. Rompeu aqui, ó, você tá vendo? Uhum. Ó, rompeu. Ele entra e ele sai. Agora, se ele vai entrar por baixo e vai sair por cima, vocês têm que ver. São 3 diodos negativos e 3 diodos positivos. Então, um vai entrar positivo, 3 vão entrar positivo por baixo e sair por cima. Então, positivo é o ponto de prova aqui embaixo, negativo aqui em cima. E os outros 3 fazem o inverso. São esses 3 testes. O mais correto aqui não é a gente testar com o multímetro. Era testar com uma lâmpada, 220 volts, alternado, para ver se ele vai ter continuidade. Porque com baixa corrente e baixa intensidade ele pode passar, ou pode não passar. Só que em alta necessidade não passa. Então é um teste que o pessoal faz muito com lâmpada, dá certo, tá? Mas aqui, grosso modo, se deu pau em um dos diodos, acende a luz piloto lá. Você tem certeza que os exatores eles estão intactos, porque eles não têm continuidade entre si. Não há nenhum desgaste. Não há nenhum desgaste no próprio rotor. Então só pode ser diodo. Aí vale a pena você testar um por um. Beleza? É isso.